Nova Zelândia. Uma nação insular isolada do resto do mundo por milhares de quilômetros de mar aberto. Paisagens forjadas por forças titânicas. Picos esculpidos pelo fogo e gelo. Litorais acidentados e florestas antiquíssimas. Ao longo de milhões de anos, essas ilhas e a vizinha Austrália tornaram-se laboratórios evolutivos extraordinários. Espécies bizarras que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra surgiram e prosperaram aqui. Nenhum animal é mais exclusivo que o símbolo nacional da Nova Zelândia, o kiwi. Kiwis não voam, eles não têm asas. Como uma ave que não voa chegou às ilhas isoladas por 2.000 quilômetros de oceano? Este é realmente um território primitivo. Para entender esse mistério, pesquisadores exploram áreas remotas por todo o país. Certamente não vamos encontrar ossos de asas, porque não havia nenhum. Quando e como essa ave emblemática surgiu? Por causa desse trabalho de DNA, toda a árvore genealógica foi arruinada. Cinco espécies de kiwi vivem por toda a Nova Zelândia. Mas a costa oeste da Ilha do Sul é o lar do mais raro de todos. Somente 450 kiwiroi estão vivos. E as florestas úmidas da região de Okarito abrigam toda a sua população selvagem. Esta ave singular enfrenta um futuro sombrio. Há 10 anos, pesquisadores do Departamento de Conservação desenvolveram uma estratégia de resgate. Todos os kiwiroi adultos foram marcados com transmissores como parte da Operação Ovos no Ninho. Os cientistas examinam o solo para descobrir quais aves estão botando ovos e onde. Eles costumavam levar meses para pesquisar essa área, mas agora, com todas as aves marcadas, esse processo leva algumas horas. Os sinais de rádio dos transmissores das aves são emitidos de volta para a base. Essa informação revela mais do que a simples localização. Os dispositivos alertam a equipe quando o ovo é colocado. E um acabou de ser encontrado. Rain, vem aqui. Boa garota. Agora a corrida começa para descobrir a localização exata do ninho. O sinal do transmissor da ave restringe o sinal de procura a uma área de 10 metros quadrados. Ian Graham é chefe da equipe de recuperação e hoje ele se juntou a Nicola Toque, a embaixadora das espécies ameaçadas do Departamento de Conservação. Meu trabalho consiste em aumentar a visibilidade e a conscientização a respeito das muitas e muitas espécies ameaçadas, e o kiwiroi é uma delas. Na verdade, o nosso kiwi mais ameaçado. É um terreno bastante denso esse. A equipe precisa localizar e recuperar o ovo antes que ele se torne almoço de algum predador faminto. Do tamanho aproximado de um cachorro pequeno, o kiwi é uma das aves mais estranhas do mundo. Suas penas se assemelham a pelos. Suas asas são pequenas demais para voar. Revezando para tomar conta de seu único ovo, os pais do kiwi buscam por larvas e insetos entre os restos de folhas.
Os kiwis vivem no solo da floresta há milênios. Há menos de 100 anos, a população estava na casa dos milhões. O arminho é a ameaça número 1 do kiwi. Foram introduzidos pelos europeus na tentativa de controlar a população de coelhos. Mas esses predadores vorazes descobriram que o kiwi era uma presa mais fácil. Embora o kiwi adulto tenha pés e garras fortes o suficiente para afugentar os arminhos, seus ovos e filhotes são extremamente vulneráveis. O kiwi roe só é encontrado aqui em Okarito. E se não fizéssemos nada, 19 de 20 dessas aves morreriam nas bocas e garras dos arminhos selvagens. Então o rastreador só pode nos trazer até aqui? Pois é, ele sabe mais ou menos onde a ave está. Uma vez em terra, a equipe usa a tecnologia portátil para que eles consigam se aproximar mais. Geralmente chegamos aqui e temos que encontrar o ovo com isso, então é com a Rain. Rain. Rain, um cão farejador, cuida do rastreamento final para localizar o ovo precioso. Na Nova Zelândia pré-histórica, o kiwi desenvolveu um forte aroma para conseguir reconhecer uns aos outros no escuro. Parece que ela está perto. Mas hoje é esse odor distinto que os torna um alvo fácil para arminhos. Achou. Boa garota. Boa garota, isso aí, boa garota. Vamos ver com que estamos lidando. Os pais kiwi passam horas do dia dentro da toca, se revezando para chocar o enorme ovo. Quer dar uma olhada? Ai, meu Deus. Tenho muita sorte de ter um trabalho em que possa ver tantos kiwis. Mas toda vez que vejo um, tenho a mesma sensação de mágica. Eles são únicos no mundo. Para recuperar o ovo, Ian deve se arrastar pela toca. Cuidado é fundamental para a sobrevivência do filhote. Basicamente, se eles não se sentarem sobre o ovo ou aquecerem dentro de 24 horas, é provável que ele morra. Sim. Veja como fazemos. O kiwi adulto recua, deixando o ovo exposto. Acho que nosso maior desafio é recuperar o ovo sem causar muito estresse para a ave. Se a ave não sair de perto do ovo, há chances de elas chutarem ou talvez furarem ou racharem esse ovo. Ter habilidades de contorcionista é útil. Quase lá. Ian está bem ciente de que pernas potentes e garras afiadas estão muito próximas. Ele é quase 10 vezes maior que um ovo de galinha, e tratá-lo com cuidado é fundamental. O embrião pode ser facilmente danificado. Você pegou? Pegou? Peguei. Foi um momento muito especial, receber um verdadeiro ovo de kiwi. Mas também representava muita responsabilidade, então me concentrei ao máximo para garantir que eu não mexesse o ovo demais. Então, o que estamos procurando de uma forma geral é qualquer rachadura na superfície do ovo. Se tiver qualquer uma, precisamos transportar com a rachadura voltada para cima, pois não queremos que vaze nada do ovo. Vamos lá? Está vendo essa câmera de ar? Isso mostra que esse lado do ovo é... Então, basicamente, queremos um translado bem suave. Sim. O tamanho do ovo e a localização subterrânea apontam para o ambiente único onde essa ave extraordinária vive há milhões de anos. Mas o que ele revela sobre como uma ave que não voa chegou às ilhas isoladas? A equipe acaba de completar a viagem de 30 quilômetros partindo de Okarito, onde eles resgataram um ovo de kiwi roe. Ele será incubado em segurança no West Coast Wildlife Center, em Franz Joseph.
Kim Bryan Walker é uma mãe adotiva de quase 30 filhotes. Oh, meu Deus, o que temos aqui? Junto com ela está Nicola Tocchi, embaixadora do Departamento de Preservação de Espécies Ameaçadas. É um ovo bem grande para uma ave relativamente pequena. É um padrão para esses filhotes? Sim, para o Howie pesa aproximadamente 400 gramas, então representa mais ou menos 20% do peso da fêmea que o coloca. Nenhuma outra ave carrega um ovo de tamanho tão grande em relação à sua massa corporal. No momento em que está pronto para ser colocado, o ovo é tão grande que o corpo da mãe não tem espaço nem para comida. O ovo também tem uma proporção maior de gema do que outros ovos de ave. Pode sustentar um filhote por até 80 dias antes de rachar, mais que o dobro do período padrão de incubação para uma ave. O filhote está pronto e o longo processo para rachar o ovo começou. Kim imita o som da ave pai para testar a reação do filhote. Eu tô ouvindo chiados bem baixinhos. Em média, o ovo leva de 5 a 6 dias para rachar completamente. O processo é lento porque, ao contrário da maioria dos outros filhotes, o kiwi não tem dente de ovo, um nódulo no topo do bico para ajudá-lo a quebrar a casca. Mas esse tempo extra dentro do ovo é um dos segredos do sucesso do kiwi. A maioria dos filhotes de aves nasce cego e desamparado. Os filhotes de kiwi saem do ovo desenvolvidos, capazes de se defender sozinhos. Os filhotes são criados no centro durante as primeiras 3 a 4 semanas de vida. Durante esse tempo, eles dobram de peso. Quem é esse rapaz? Essa é a Wispy, uma filhote de Kiwi Browie. Wispy tem 29 dias de idade, quase um mês e está indo muito bem. Dá pra ver como eles saem dos ovos prontos para sair, não dá? Uma miniatura perfeita de um adulto. O longo período de gestação do kiwi deu uma vantagem sobre outras espécies de aves cujos filhotes nascem indefesos. Mas terá sacrificado sua capacidade de voar em troca de carregar ovos maciços? Como o kiwi não voa, eles não têm asas, mas tem um tipo de asa, não é? Eles têm uma asa vestigial. Olha aqui a asa escondida ali embaixo. Como uma garra pequena. Uma pequena garra na ponta ao lado de... É algo muito incomum que nenhuma outra ave tem. Sim, muito incomum. As narinas do kiwi estão na ponta desse bico aqui. Um pouco ovais, bem aqui as narinas. E há 2 tubos vazios que atravessam a parte de cima. Então eles colocam essas narinas debaixo da terra e farejam até encontrar o jantar. Também tem um sensor de vibração bem na ponta. Você pode ver ela cutucando meus dedos. Ela conseguiu sentir que eles estão se mexendo, portanto elas sentem as vibrações da comida debaixo da terra. O bico funciona como a bengala de um cego, detectando pequenas vibrações causadas por vermes e insetos no solo da floresta. Bigodes parecidos com os de gatos ajudam o kiwi a navegar pelo toque. Essas adaptações únicas permitem ao kiwi caçar tão bem à noite quanto outras aves fazem de dia. Mas talvez o feito mais surpreendente do kiwi tenha sido popular ilhas no meio de um vasto oceano. Como conseguiram e como perderam a habilidade de voar? Parentes próximos podem fornecer pistas. O kiwi vem de um grupo de aves chamadas ratitas. Surpreendentemente, o kiwi tem alguns primos gigantes. Eles incluem o emu australiano e a ema sul-americana.
Comparar o kiwi com outros ratitas pode nos ajudar a entender como eles podem ter começado a se adaptar à vida na Nova Zelândia. Moresby Ranges, no nordeste australiano, também é o lar de florestas antigas. Mas, ao contrário da Nova Zelândia, são florestas tropicais de clima quente. A floresta tropical nesta área prosperou por pelo menos 165 milhões de anos. Assim como um parente próximo do kiwi. Como seu primo distante, a casuar é uma ratita. Diferenças entre as aves oferecem pistas sobre por que e como o kiwi se separou do resto da família. Apesar de terem um ancestral em comum, o kiwi e o casuar desenvolveram suas próprias estratégias para o sucesso. Infelizmente, nenhuma das aves estava bem preparada para a era moderna. Nas últimas 4 décadas, houve um rápido declínio no número de casuares em razão de perda de habitat. Vamos lá, amigo. O cientista Tom Lawton e seu assistente Ethan Parker estão pesquisando os hábitos do casuar na tentativa de reverter seus números cada vez menores. Teste etiqueta. Sim, perfeito. São 4:30 da manhã e Tom está escondendo um dispositivo de rastreamento. Uma caminhada pela vegetação rasteira densa leva-os até a estação de isca. Qualquer animal que pegar a isca ativará o sensor da câmera. Quase 5 da manhã, então vamos sair daqui antes que as aves comecem a se mover. Quatro horas depois, eles retornam. Tudo certo, sim. Sucesso! O casuar comeu a banana com o dispositivo de localização. Que ave grande, sim. Fêmea adulta, eu acho. Ao seguir o sinal, a equipe poderá rastrear a ave e aprender mais sobre como vivem. O território de um casuar cobre uma área de cerca de 7 quilômetros quadrados. Então, há muita área a rastrear. Ih, amigo, ela já foi embora. Vamos. Vamos andando. Casuares e kiwis compartilharam um ancestral comum há 58 milhões de anos. Mas, apesar de o casuar ser 20 vezes maior que o kiwi, eles têm mais em comum do que com qualquer outra ave da família ratita. Como o kiwi, o casuar não tem asas funcionais. E também tem pernas e patas extremamente fortes. Pode atingir velocidades de até 50 km por hora. O que os separa são suas histórias. Há 100 milhões de anos, a Austrália e a Nova Zelândia faziam parte de um supercontinente, Gondwana, que incluiu a maioria das massas terrestres do hemisfério sul de hoje em dia. Forças titânicas sob a crosta terrestre começaram a separar Gondwana. A Nova Zelândia se separou antes da chegada dos mamíferos, deixando um nicho para as aves preencherem. Mas, ao contrário da Nova Zelândia, a Austrália tornou-se lar de um grande número de mamíferos pré-históricos. Para se defender dos ataques, o casuar tornou-se um lutador agressivo. Eles são conhecidos como a ave mais perigosa do mundo. Se desafiados, podem usar de suas enormes garras afiadas com força mortal. Aves adultas são conhecidas por ferir gravemente pessoas que as surpreendem.
À medida que seu habitat de floresta tropical é destruído, esses incidentes estão se tornando mais comuns. Os casuares agora estão se aventurando nos subúrbios e nas praias em busca de comida. O conflito com humanos é inevitável. Essas aves têm o potencial de ser extremamente perigosas para as pessoas. Na maioria das vezes, as situações de conflito ocorrem quando as aves foram alimentadas por humanos e, portanto, elas associam pessoas a alimentos. Tom e Ethan recebem um sinal em um viveiro de jardinagem local. Ah, lá está. Sentada debaixo daquela árvore. É um bom lugar para ela de toda forma. Silencioso, sem cães pelo menos, muita fruta para ela aqui. Diferentemente do kiwi com insetos, o casuar evoluiu e come principalmente frutas. Eles desenvolvem um papel vital para a floresta, espalhando as sementes em suas fezes. Os cientistas estão preocupados com o fato de os pomares e as plantações de banana estarem mudando os padrões de alimentação dos casuares. Não se sabe como eles estão buscando alimento naquela área e como a disponibilidade de recursos alimentares pode afetar seu método de busca por alimentos. Os dados do projeto de rastreamento de Tom permitem um melhor entendimento de seus movimentos e reduzirá os encontros com humanos. As diferenças ambientais entre a Austrália e a Nova Zelândia transformaram o casuar em um grande lutador que se alimenta de frutas, enquanto o kiwi tornou-se pequeno e noturno. Essas diferenças destacam o papel substancial que o meio ambiente desempenha na determinação do futuro de uma espécie. Mas o que isso pode nos ensinar sobre como uma ave que não voa chegou na Nova Zelândia? Mais respostas para o mistério da evolução do kiwi estão emergindo de um tesouro extraordinário de ossos antigos. Do outro lado do Mar da Tasmânia, na Nova Zelândia, a bacia de Oparara é uma paisagem primitiva e isolada. A água da chuva que vem da floresta ao redor deixa a água dos rios com coloração marrom. A água marrom é produzida por uma tinta natural chamada tanino. Isso torna a água ácida e vem dissolvendo o calcário há milhões de anos. Neil Silverwood é um dos exploradores de cavernas mais experientes da Nova Zelândia. Hoje ele está orientando o especialista em moas Quinn Bertson e o pesquisador de DNA Jamie Wood da Landcare Research nos lugares mais selvagens da região. E a maneira mais fácil de chegar lá é de caiaque. É realmente um território bem primitivo, Neil. Dá aquela sensação real de que o tempo não passa aqui. É incrível. Eles estão aqui porque um primo do kiwi já andou por essa floresta, o moa. Sem ser encontrado em nenhum outro lugar do mundo, 9 espécies de moa já habitaram a Nova Zelândia. O menor era do tamanho de um peru, mas uma espécie era mais alta que as outras. O moa gigante chegava a mais de 3,5 metros de altura. Foram as maiores aves que já viveram. Assim como suas companheiras ratitas, compartilham de um histórico semelhante ao do kiwi. O moa está extinto há mais de 500 anos, mas seus restos ainda podem ser encontrados.
A equipe está indo para um conjunto de cavernas esculpido ao longo de mais de 35 milhões de anos, formando um labirinto de câmaras, arcos e canais. Segurem firme. Cuidado com o tronco, cuidado! E lá vamos nós. Esse é o último. Essa foi por pouco. Tudo bem, Jamie? Estavam todos esperando que tivesse sido eu, certo? Podem admitir, podem admitir. Seu destino é uma parte do complexo de cavernas chamado Honeycomb Hill. Quatorze quilômetros de túneis e cavernas se embolam perto de 1 quilômetro quadrado de floresta. Seus segredos ficaram guardados por milhares de anos. Parecem pequenas entradas de cavernas em todos os lugares, Neil. E águas muito ácidas. E é por isso que existem cavernas aqui. Este canyon não foi esculpido, foi na verdade dissolvido. Ocultos no solo da floresta estão as profundas cavidades verticais. Acho que temos que tomar cuidado por aqui, Neil. Não queremos cair em nada. Tem buracos por toda parte, não é mesmo? Sim. Sim. Esses perigosos poços são a razão dos cientistas estarem aqui. É uma entrada deslumbrante. Em direção a outro mundo, sim. Cuidado, é bastante liso. Isso. Vão com calma. Uau. Olhem isso. Agora sei por que chamam isso aqui de favo de mel. Essa paisagem parece ser feita de queijo suíço, não é? Sim. É um sistema de cavernas bem particular. Eu acho que há cerca de 60 entradas. E elas são uma armadilha perfeita para animais. Então todas as espécies que vivem na superfície, em algum momento um deles caiu nesses poços e morreu. Aquelas gigantescas aves desajeitadas. Talvez se inclinando para pegar uma samambaia suculenta. E bum! Caíram no buraco. Caíram no buraco. Indo mais fundo no sistema de cavernas em busca de ossos de moa. Sim, a caverna das moas é por aqui. Estamos realmente indo para o mundo subterrâneo. Opa, chegamos, olha ali. Uau! É um verdadeiro ossuário, não é? Honeycomb Hill é um local que queria visitar há muito tempo. Já vi alguns ossos de moa individualmente ou em esqueletos em museus, mas de repente todo um vasto cemitério na sua frente. Essas cavernas possuem a maior coleção de ossos antigos já descobertos na Nova Zelândia, incluindo mais de 50 espécies de aves pré-históricas. Ao longo do tempo, centenas de moas caíram nos buracos. Seus ossos foram levados para esta câmara por uma corrente subterrânea. Entrar em cavernas como esta é uma experiência fascinante. É como viajar de volta no tempo, conseguir ver os ossos de moa do mesmo modo como estavam quando a ave caiu. Eles estão praticamente intocados.
Eles obviamente estão aqui há muito tempo. Há quanto tempo estão aqui? Bem, a maioria dos que vemos na nossa frente, provavelmente algo em torno de 10 a 20 mil anos. Sim. Dá para ver grandes ossos da perna. Essa é a tíbia, osso principal da perna, não é? Sim, temos restos de pelvis. Então são pernas enormes, corpo enorme e um pescocinho e uma cabecinha. Claro, certamente não vamos encontrar ossos de asas porque eles não tinham nenhuma. Eles tinham acabado de evoluir e virado máquinas andantes, com certeza. Assim como seu parente casuar, o moa e o kiwi tomaram diferentes caminhos evolutivos. Mas por quê? A análise de DNA esclareceu certas questões sobre o moa. Mas o mais surpreendente é que revelou as origens do kiwi. O moa prosperou na Nova Zelândia por milhões de anos. Eles pertencem à mesma família de aves de grande porte que não são capazes de voar, como o kiwi, as ratitas. Sem mamíferos na Nova Zelândia, o moa dominou as ilhas. O maior moa era 70 vezes maior que um kiwi. Mas eles evoluíram juntos. Que nicho o kiwi ocupou na floresta? Enquanto o moa herbívoro era ativo durante o dia, o kiwi evoluiu para caçar insetos à noite. Isso evitou a concorrência por recursos limitados. E pode ter havido uma razão ainda mais convincente para explicar por que o kiwi evoluiu e ficou noturno, vivendo em tocas. Em contraste com a Austrália, na Nova Zelândia, nenhum predador terrestre perigoso evoluiu. Mas isso não significava segurança. Há apenas 700 anos, um piscar de olhos para a evolução, os céus da Nova Zelândia apresentavam uma visão de tirar o fôlego. Essas florestas já foram o lar da maior águia que já existiu. Em uma ave de rapina, toda a força está nas patas. E, como pode-se ver, os dedos grossos e poderosos e garras do tamanho das garras de um tigre. Isso é uma reconstrução da pata de uma águia de Haast. A águia de Haast pesava até 16 quilos, com uma envergadura acima de 3 metros. Histórias contadas pelos Maori, indígenas nativos da Nova Zelândia, contam que essas aves, chamadas de pouakai, chegavam a atacar até crianças. Esses são tendões grandes e largos que sobem por toda a perna e descem para cada um dos dedos, o que permite que a ave tenha essa pegada esmagadora em sua presa. Sua presa favorita era o gigante moa. As garras afiadas da águia conseguiam penetrar 10 centímetros pelas penas, pele e carne, dilacerando os órgãos internos. Pelvis de moas foram descobertas com marcas das garras cravadas profundamente no osso. O bico grande da águia conseguia despedaçar os órgãos da presa. A morte era causada por choque e hemorragia. Se mesmo o gigante moa podia ser uma vítima, que chance teria o kiwi? Para evitar a águia de Haast, eles evoluíram para se esconder debaixo da terra durante o dia. Com a chegada dos primeiros humanos há cerca de 800 anos, o moa foi caçado até sua extinção.
Sem o moa como fonte primária de alimento, as águias gigantes acabaram sendo extintas em razão disso. Se o moa e a presença da águia de raça explicam os hábitos noturnos do kiwi, um último mistério permanece. Por que o kiwi não pode voar? Os cientistas acreditaram por muito tempo que as ratitas vinham de um antepassado comum que não voava e vivia em Gondwana e que se isolou quando a Nova Zelândia se separou. O pressuposto era que essa espécie de ave sem voo evoluiu para se tornar o moa e o kiwi. Mas os recentes avanços na tecnologia de DNA questionaram essa crença. Os ossos de moa de Honeycomb Hill fornecem o segredo. Então ainda há DNA nos ossos, mesmo com 20 mil anos de idade? Sim, haverá DNA nesses ossos, mas quantidades muito pequenas, e ele será dividido em pequenos fragmentos, de modo que trabalhar com o DNA será basicamente como tentar montar um quebra-cabeça. Extrair DNA de ossos antigos tem seus desafios. Normalmente esperamos que de 1 a 5% do DNA desse osso seja realmente de moa. O resto será de fungos, bactérias, tudo que viveu nesse osso depois que o organismo morreu. O código genético é uma maneira muito útil de se olhar as relações entre as espécies. Por isso, obter DNA dos ossos de moa nos conta muito sobre suas relações com outras ratitas como o kiwi. Adquirimos DNA de diferentes ratitas vivas e extintas e daí comparamos. Então escolhemos um gene particular de cada uma das espécies, alinhando todos lado a lado. Isso dá uma ideia de como essas espécies são diferentes ou de sua proximidade de relação. Certo, daí sabemos quais ratitas têm relacionamento mais próximo no grupo. Sim. À medida que os ossos entregam seus segredos, eles revelam algo completamente inesperado. Você pensaria que, se houver duas ratitas na Nova Zelândia, o moa e o kiwi, que elas estariam mais intimamente relacionadas umas com as outras do que com as outras espalhadas pelo mundo. Surpreendentemente, a análise do DNA revela que a ave sul-americana do tamanho de um peru, o tinamiforme, e não o kiwi, é o parente mais próximo do moa. Os especialistas ficaram ainda mais surpresos ao descobrir que o tinamiforme é uma ratita que pode voar. Apesar de o moa ser a única ave sem vestígio de uma asa, em algum momento deve ter sido capaz de voar. Então você tem a única ave sem asas, relacionada à única ratita que pode voar, o que foi completamente inesperado. Certo, sim. O moa não era o parente mais próximo do kiwi. Mas análises de DNA revelaram que o parente mais próximo do kiwi foi encontrado em somente um local: Madagascar. Com mais de 500 quilos, a extinta ave elefante era ainda mais pesada do que o moa gigante. A maioria dos cientistas agora acredita que o moa e o kiwi não descendem de um antepassado comum que não voava, mas que chegaram pelo ar, 50 milhões de anos atrás e depois que a Nova Zelândia já era uma ilha. As ratitas podiam voar. Esta pesquisa mostra que os kiwis, além de terem voado até a Nova Zelândia, chegaram 10 milhões de anos depois do moa. As duas espécies tiveram jornadas separadas até não conseguirem mais voar. Por causa desse recente trabalho de DNA, toda a árvore genealógica foi arruinada e a tal ave que não voava, na verdade, chegou voando no fim das contas. Então, por que o kiwi perdeu a capacidade de voar? Voar consome muita energia e restringe o tamanho até onde uma ave pode crescer. O kiwi optou pelo peso extra e a habilidade de gerar um ovo grande.
o que resultou em melhores taxas de sobrevivência. Sem a necessidade de escapar dos predadores, caçar no chão era mais fácil do que no ar. Então, ao longo do tempo, as aves evoluíram ao ponto de não voarem mais. O isolamento do resto do mundo permitiu que o kiwi seguisse um caminho único, um caminho em que as aves ocuparam o lugar dos mamíferos. O kiwi tornou-se uma criatura noturna, vivendo a maior parte do tempo em sua toca e farejando comida com as narinas no final do seu bico. Foi um truque evolutivo que serviu bem ao kiwi por milhões de anos. De volta à costa oeste da ilha do sul da Nova Zelândia, o biólogo do Departamento de Conservação, Ian Graham, e a embaixadora de espécies ameaçadas, Nicola Toque, regressam às florestas úmidas de eucalipto. Dois filhotes de kiwi roe que estavam morando em um santuário livre de predadores atingiram a idade limite. Eles já têm idade suficiente para se defender contra predadores e podem ser libertados em sua floresta nativa. Há 6 anos, esta era uma situação extremamente crítica. Tínhamos provavelmente menos de 200 animais restantes no planeta. Nos últimos 6 anos, conseguimos mais que o dobro da população por meio do programa Operação Ovos no Ninho. A situação ainda não está resolvida. Eles vão precisar de todo o apoio que pudermos dar. Mas é muito bom fazer parte de um programa que está dando certo. Então, esse aqui está por conta própria agora. Sim, está sim. Para a natureza. Ok, cara. Ao olhar para o kiwi como uma ave que tentou se tornar um mamífero, sua biologia única começa a fazer sentido. Lá vai ele. Uma vez que voou para a Nova Zelândia, o kiwi seguiu o exemplo do moa e, com o passar do tempo, não viu necessidade de usar as asas. Lá vai. O símbolo nacional da Nova Zelândia era originalmente um visitante que decidiu ficar. Felizmente, a população roe está se estabilizando e as chances dessa ave notável estão aumentando. Eles só são encontrados aqui na Nova Zelândia. Já não há nada no mundo como eles e tem alguma coisa neles que, sabe, te fazem parar para ajudar a protegê-los. A pesquisa evolutiva do kiwi oferece uma nova visão sobre como a vida poderia ter se desenvolvido no resto do mundo, se os mamíferos nunca tivessem evoluído.